Bem, meu boa tarde a todos. Aqui estamos na boa noite já. Eu estou na Espanha. É verdade. Meu nome é Laís Locatelli, eu sou a realizadora do portal Direitos Humanos e eu agradeço a parceria e o convite da doutora Dani Anjos, doutora, já amiga, já colega, tivemos em outros diálogos, em outras participações, que realiza um belíssimo trabalho de trazer sempre e sistematicamente o conhecimento e a educação de forma simples, acessível para as nossas casas, especialmente no que se refere sobre a mulher, o empoderamento da mulher, trabalha com imagem, trabalha com relacionamentos, com muitas coisas importantíssimas, né, Dani? Que às vezes É. nós vamos passando pela vida sem que alguém sente e nos explique coisas essenciais. E como a psicanálise nos fala, eu sou advogada, mas também tramito Ah, com é a verdade. psicanálise, o óbvio também precisa ser dito, porque nós não Uhum. podemos pressupor que sabemos e temos conhecimento. Às vezes ele está, de certa maneira, lá escondido ou nas entrelinhas, mas às vezes é necessário retomar, clarificar, expandir o nosso Exatamente. conhecimento. E nós decidimos hoje, eu e Dani, deixar aberto os comentários para vocês, para que todos possam construir esse diálogo e fazer uma troca de ideias também. E eu começo É. esse tema no portal de Direitos Humanos, é a primeira live que eu trago para o portal com esse tema, porque eu percebi durante as minhas aulas, eu trabalho muito com direito de gênero, nas palestras, nas conversas, que haviam muitas dúvidas, e eram dúvidas recorrentes, tanto sobre o papel da mulher, sobre a violência intrafamiliar, muitíssimo, no caso de ter crianças menores em casa, no caso de ter idosos, como funciona a estrutura legal, como se dá a relação, por que que nesse momento se acentuam tantos os números, etc. Uma série de coisas que nós vamos ir comentando durante esse processo e essa família. É. Deixa eu te perguntar, eu queria que você dissesse para a gente primeiro conceito, assim, conceitos básicos, né? Porque a gente sempre parte do pressuposto, é igual você disse mesmo. A gente acha que sabe, ou o óbvio precisa ser dito. Eu gostei dessa frase, já vou incorporar ela para minha vida, porque a gente acha que. O que é violência, doutora? Porque a violência, muitas vezes, as pessoas, a gente entende violência como sendo física e coloca ela naquele quadradinho e pronto. Se você vê alguém sendo agredido verbalmente ou de qualquer outra forma, você fala, não está sangrando ainda, então está tudo certo. Que você Eu dissesse estou pra eu gente. estou vendo a mensagem aqui, Laudilene, eu também trabalhei na Defensoria Pública, eu fiz estágio na Defensoria Pública, e eu sei do que você está falando, das situações que a gente se encontra hoje de uma maneira que talvez seja mais elaborada, porque na minha época não tinha a Lei Maria da Penha. Então, dá para começar por aí também, falando em violência intrafamiliar, antes e depois da Maria da Penha. Eu trabalhava no Centro de Referência da Mulher de Porto Alegre, antes da Maria da Penha, e existia uma precariedade jurídica tão grande, um massacre tão grande e sistemático da mulher, porque quando se fazia uma denúncia, a ação penal não era incondicionada. Hoje, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, quando se faz uma denúncia, não se pode retirar essa denúncia. Ela vai correr independente da vontade de retirar ou se arrependeu ou não sei o quê. O que evita o efeito rebote da pressão, da ameaça, da violência, para que ela se manifeste em juízo, se manifeste no sentido de não levar aquilo adiante. Tanto vale para a mulher que faz a denúncia, como para outras pessoas que fazem a denúncia, ela vai correr. E por que é tão importante falar sobre isso, Dani? Especialmente, nós temos que pensar que a violência ela se constitui de diversas maneiras. Inclusive, tem uma campanha muito importante aqui na Espanha de conscientização do público adolescente pela dificuldade deles reconhecerem a violência que não é física. Ameaça, o controle do telefone, o controle de onde vai, se ficou online, se não ficou.
pornografia da vingança, que não está na Lei Maria da Penha, mas, né, daquela transmissão de fotos íntimas, no sentido de humilhar, de ridicularizar a mulher, a violência psicológica, a violência material, né, patrimonial. Então, diferentes facetas. Todas elas levam a um desencadeamento que chamamos de ciclo da violência, ou seja, que pode começar de uma determinada maneira e tornar o seu contorno maior, mais abrangente e mais perigoso. E quando falamos em violência intrafamiliar, nós não estamos falando só violência contra a mulher. Falamos mais da mulher porque os números são muito maiores. É uma violência que a tem como uma vítima-chave. Mas é importante lembrar que dentro desse ambiente de violência podem ter os filhos, podem ter pessoas idosas, e essa violência pode os abarcar de maneira direta ou indiretamente. Os últimos números que saíram no Brasil referentes à violência intrafamiliar nos revelam o seguinte, e é importantíssimo a gente se ater a isso, que mais ou menos 80% das mulheres vítimas são mães, ou seja, existe uma situação familiar. Dessa proporção, 65% das crianças, direta ou indiretamente, sofrem violência, 20% sofrem violência diretamente, junto com as mães. E por que eu falo tanto das crianças? Estou insistindo nesse ponto. Para que nós tenhamos a consciência que nós vamos introjetando com o que foi feito de nós e vamos tendo a tendência à repetição. Porque é uma sensação que é familiar, que nos leva a esse retorno. Mesmo que ele seja um retorno dolorido, né? Porque quando temos os nossos filhos convivendo num ambiente familiar violento, tem esse risco de ele internalizar uma violência de amor, como se aquilo fizesse parte da função do homem, da função da mulher, né? Por isso que é essencial num vínculo entre o casal, quando o vínculo não é saudável, ou seja, que tenha qualquer tipo de agressão, de humilhação, onde tem uma dinâmica que gera uma dependência econômica, entender que nós podemos estar vinculados com aquilo que dói, com aquilo que machuca, né? É essencial pensarmos nisso para justamente evitar que essa repetição aconteça uma e outra vez. Seja por fatos que vivenciamos na infância, pelo vínculo que tivemos com os nossos pais, ou às vezes a nossa relação atual toma essa forma, né? Eu acompanhei muitos casos, infelizmente ainda acompanho, que uma mulher troca uma relação por outra violenta sistematicamente. Isso pode ser um mecanismo inconsciente, né? E eu friso o inconsciente, Dani, porque se tem o costume de julgar uma mulher que sofre violência, especialmente quando troca de parceiro e encontra no outro parceiro essa violência, como se fosse uma escolha simples. Está lá porque quer, está lá porque gosta. E não é tão simples assim. É bastante complexa a nossa própria estrutura mental de como isso funciona, né? Às vezes física, às vezes mental, de dependência, de como funciona a dinâmica familiar, etc. Inúmeras situações. E assim, existe quase que uma... porque, por exemplo, quando você traz, né, essa fala, a gente precisa atentar, porque é quase que um comportamento de normalização. Eu lembro que aquele webinar que que nós fizemos, né, há alguns, acho que já deve ter um mês, né? Aquele webinar, eu lembro que eu recebi algumas mensagens depois de mulheres aqui da minha região que diziam assim, eu sofria violência junto com os meus filhos e eu não sabia disso. Imagina a cabeça dessas crianças. Para elas, aquilo era uma questão, era normal, era uma convivência normal. Provavelmente elas repetiriam esse comportamento se não houvesse, de certa forma, uma intervenção. Tem gente que fala assim, por que você fica fazendo essas lives? É perda de tempo. Eu já ouvi muito isso.
Mas quando eu recebo esse tipo de feedback, eu penso, não, não é perda de tempo, porque se nós conseguirmos ajudar uma família, duas que sejam, nós já cumprimos o nosso propósito, que é de educar. E essa mãe mesmo me disse, ela disse assim, Dani, é, eu vou procurar ajuda profissional, porque aqui em Sinop nós temos os canais e temos uma rede de enfrentamento, é bem ativo aqui. Também por ser uma cidade menor, enfim, as políticas públicas aqui elas são bem ativas, né? E a sociedade civil, de uma forma, a sociedade organizada age bastante. E ela disse que iria procurar para tentar um apoio psicológico, alguma coisa, porque o filho dela já estava apresentando problemas na escola, agredindo verbalmente os colegas, xingando. Então, assim, é um comportamento que acaba se considerando normal. Por quê? Porque na cabeça daquela criança, daquele adolescente, ele foi criado dentro de um lar daquela forma, né? Então, ele acaba normalizando um comportamento que é inaceitável, né? Deixa eu te falar, você viu aqui a pergunta do JS Carvalho? José, meu querido, meu amigo, pós-doutor, é uma excelente de pessoa, realiza um trabalho lindíssimo de direitos humanos. Qual é a função da educação? E ela é chave, porque ela está trabalhando com os valores. Infelizmente, o Brasil não está mais fazendo agora campanhas continuadas no sentido de educação e de prevenção. Faz campanhas como 16 dias de ativismo. Deixa eu fechar a porta porque eu só tô... Tá. Acompanhei na Universidade. Carnaval, São João, coisas assim. Espanha tem uma campanha continuada. Por exemplo, só no caso da campanha que chamou a sociedade dizendo somos todos responsáveis para a contenção dessa violência, ela girou alguns meses e o número de telefone de atenções passou a receber mais de 60% de chamadas de pessoas que não eram vítimas diretas. Ou seja, a conscientização ali foi entender que somos todos parte desse processo, que somos todos responsáveis de alguma maneira por esse processo. Nós vimos um trabalho que deu muito certo, e isso me dá muita esperança e muita fé, que foi a questão da violência intrafamiliar contra crianças. Que a educação através da violência, se considerarmos 1 ou 2 gerações atrás, era algo normal, fazia parte do pátio poder. E hoje não é mais. Por quê? Lei, muita campanha de reeducação, escola ensinando, não é? Então, todo esse processo é extremamente importante. Ontem eu publiquei no portal uma pesquisa que revela isso, que a maior parte da população acha que é imprescindível nesse momento, primeiro, ter mais acesso a políticas públicas, mais estrutura de políticas públicas, de instituições, etc., e também a questão das campanhas, da educação, de receber informação. Eu lembro daquele caso do ônibus, não é? Que o homem ejaculou no ombro da menina e ficou uma discussão nacional imensa. É estupro, não é estupro, é abuso, não é abuso, o que é, não é nada. E já vimos o resultado disso. Falta informação, falta conscientização. E por isso que eu repito sempre, óbvio, precisa ser dito. Desde o beabá, desde do início, desde dizer, esse é seu direito, isso existe no mundo jurídico, procure o seu direito, né? Porque às vezes nem sempre essa informação chega. E nós não estamos, especialmente aqui hoje, falando de uma classe que não tem acesso a essa informação. Estamos falando de uma classe que tem muita informação, mas que às vezes o consciente ele não dá conta daquela informação, deixa passar, até porque tem desejos ali envolvidos, tem sonhos, tem fantasias. Por exemplo, não são só condições, se pensamos assim, tem uma relação de dependência. Às vezes tem uma relação de dependência financeira, mas às vezes é uma relação de dependência também psicológica. Né? E os fatores ali são muitos, especialmente classe alta e classe média alta, tem pressão social, tem a posição social ou profissional.
sentimento de pertencer a um grupo de amigos, a um grupo de colegas de trabalho, um grupo familiar, se tem ou se não deseja, se não se deseja perder esse sonho, essa fantasia do que representa uma família feliz, desejo de não macular o nome do companheiro pelos estragos sociais e econômicos que isso pode que uma denúncia poderia acarretar. Mas vamos pensar juntas o seguinte, esse respaldo, ele toma uma nova proporção, ou seja, vou preservar o nome dessa pessoa que é uma agressora, que está cometendo uma violência, para preservar o nome dela. Hoje, a sociedade já está mais plástica para combater esse tipo de violência. Ou seja, quando nós temos ciência dela, de levar isso adiante, de fazer uma denúncia, de estender a mão. Teve um vídeo muito bonito que transitou, publiquei aqui em todas as redes que eu tenho, que era sobre um webinar de trabalho e que justamente acontecia que uma das mulheres estava sofrendo violência e uma das colegas de trabalho percebe ali intuitivamente tem alguma coisa errada e ela diz, está tudo bem? Então, a partir daquele momento, ela pede ajuda e se dá todo o contorno de chamarem a polícia, ele desce, ela fecha a porta e tal. É um abraço social, né? É uma responsabilidade social. E, assim, a última campanha do Ministério de Direitos Humanos, agora no sentido de violência intrafamiliar, para um pouco desmistificar isso de uma população mais carente ou só da mulher, ele traz um menino adolescente, traz um idoso e traz uma mulher, os três pedindo ajudas com um cartaz, como se estivessem fazendo um vídeo com um conhecido, mas com um cartaz pedindo ajuda que eles estão sofrendo violência em casa, né? Isso é muito importante, levar essa mensagem. No início da pandemia, também o Ministério lançou uma campanha muito importante que foi um chamado aos condôminos. Se no seu condomínio você escuta alguma coisa, se o seu vizinho, se você escuta uma briga dos vizinhos, peça ajuda, chama a polícia. Teve uma delegada de São Paulo e viralizou isso, e é bom porque são boas práticas, que ela colocou o telefone dela e o apartamento dela no hall de entrada do prédio, dizendo, se você passar por uma violência, aqui você tem acolhimento. E com os dados para que as pessoas pudessem procurar essa ajuda. Porque muitas vezes não se sabe exatamente como recorrer, né? Exato. E assim, eu quis falar né, até quando a gente conversou, chegamos à conclusão aqui da classe média, por quê? Porque nós temos uma sensação de que há quase que um estigma, que só quem sofre violência, e não vamos falar só da violência da mulher, vamos falar da violência, né, que é a nossa proposta, da violência intrafamiliar, porque tem a criança envolvida. Estava vendo umas pesquisas e existe assim uma subnotificação gigantesca da violência que a criança sofre, o idoso, o deficiente, o deficiente, né, de certa forma, mas eu vou colocar aí a pessoa que tem deficiência mental, né, que tem lá, por exemplo, os portadores de síndromes, né, da síndrome de Down. Eu vi algumas notícias e foi até por conta dessa inquietação mesmo. Eu vi algumas notícias e, assim, são pessoas que poderiam ser minhas vizinhas, por exemplo. Eu sou de classe média, poderiam morar num apartamento aqui no meu condomínio. Será que eu estaria preparado? Eu estaria preparada? Eu sei quais são os canais que eu preciso ligar para poder ajudar? Tem muita gente que fala assim, eu vi uma notícia alguns meses atrás, Laís, de uma mulher, na verdade, me mandaram o vídeo. A mulher estava correndo no condomínio, sabe? A pessoa teve a capacidade de pegar o celular e filmar, porque era uma filmagem de um celular, mas ela não pegou esse mesmo celular para ligar pedindo ajuda. E depois eu vi que a mulher acabou sendo assassinada. Eu gosto de usar a palavra assassinada, porque ela foi assassinada mesmo. Mataram o companheiro dela, matou ela e a pessoa pegou o celular para filmar, mas ela não ligou para um número, para o 100, não fez um 190, não fez uma denúncia. E aí eu, até no dia, fiquei tão indignada que eu abri aqui e comecei a conversar com algumas pessoas
Eu falei, gente, o que vocês acham que pode ter acontecido? E uma das respostas que eu tive foi a seguinte: Dani, medo de morrer junto com ela, de tentar socorrer e morrer junto. Eu falei, tá, mas agora me diz, você, você não precisa entrar no meio da agressão para poder ajudar, você pode pegar o telefone e ligar, né? E assim, se tem uma criança, um idoso sofrendo a agressão, sofrendo violência, sendo xingado, eu já vi isso acontecer no supermercado uma vez, e eu sou daquelas assim, meu marido fica morrendo de raiva, mas eu sou daquelas que eu vejo, quando eu vi, eu já tô no meio, sabe? Eu não consigo, eu não vejo assim, eu sou um pouco perigosa, porque eu não racionalizo, e a gente precisa racionalizar. Né? Eu lembro que tinha uma mulher, ela estava agredindo verbalmente, ela xingava a mãe dela, estava numa cadeira de roda, ela xingava tanto essa velhinha, tanto que eu entrei e falei, você não tem vergonha na tua cara? Isso foi antes da pandemia. Daí ela ficou sem graça, falou, mas o que você tem a ver com isso? Eu falei, minha filha, na minha frente você não vai fazer isso. Eu falei, eu tenho tudo a ver com isso. Eu falei, você está fazendo isso aqui, ó. Nós somos, é uma sociedade isso aqui. Eu falei, você não mora sozinha aqui. Daí ela falou, mas ela é minha mãe. Eu falei, coitada dela. Aí eu fui pedir ajuda. Eu era acadêmica ainda. Isso deve ter uns 2 anos, Laís. Eu lembrei disso agora. Eu era acadêmica ainda. Eu fui pedir ajuda no mercado. Daí eu fui pedir ajuda para os meus professores depois, sabe? Eu sei que a gente conseguiu levar a velhinha para um lar. Ela estava sofrendo agressão. Ela estava toda machucada. Sabe? E assim, será que essa foi a primeira vez que essa mulher xingou essa mãe? Será que isso nunca tinha acontecido antes? Sabe? É essa Imagina, porque a sensação. violência ela costuma ser sistemática, né, Dani? Ou seja, quando a Exato. gente vê um feminicídio, nós estamos vendo a pontinha do iceberg. Normalmente, atrás daquilo tem um mundo de violência já, né? É aquela coisa. Exato. Se ele te olha e dá um murro na parede, presta atenção que o próximo murro pode ser em outro lugar e pode ser no seu corpo, né? Quando você Exato. vem falando desses casos e dessa ausência de iniciativa de quem está acompanhando o que acontece, eu lembro do caso que foi passado no Fantástico, e era um vídeo longo, mostrava o casal já nas câmeras externas, a mulher sendo agredida no carro, depois na garagem, depois no hall de entrada ela tenta escapar, ele puxa de volta, eles vão para o terceiro andar, todo momento sendo filmado, no elevador também, a mulher gritando, pedindo socorro, e a mulher salta ou é empurrada do terceiro andar e morre, ou é assassinada. O que acontece ali naquele momento? Durante todo esse percurso foi um tempo largo. Ninguém abriu a porta, ninguém chamou a polícia. Né? Agora, eu sempre, quando eu falo desse exemplo, eu digo, vamos fazer um experimento social e vamos colocar 1h30 da manhã, que foi quando passou isso, o volume alto no nosso apartamento, né? Porque o som alto, possivelmente daqui a pouquinho vai ter um vizinho, vão ligar para a polícia. O volume alto perturba mais as pessoas do que um grito de ajuda de uma pessoa que está sofrendo violência, que se escuta e diz assim, vamos ver se para. Em um momento para, devem ter se acertado. E às vezes a pessoa pode estar morta já, né? Assim, no mínimo, como nos ensina a Organização das Nações Unidas, porque é essa atuação dela dentro da diplomacia que ela exerce, utilizar a força do shame embarrassment, ou seja, fazer que o agressor sinta vergonha e Vergonha. constrangimento pelos seus atos, pelo que está fazendo com a sua família, né? Tirando um pouco esse papel do homem dono da casa, dono da esposa, dono dos filhos, e assim, e fazer essa reeducação. Veja, a violência dos filhos era abrumadora, e nesse sentido se pode construir muito a questão da violência contra a mulher, e agora aparece mais a violência contra os idosos. Tem outros pontos sobre os idosos que nós podemos vir falar no futuro, que é a questão do quanto vale a vida do idoso. Por exemplo, quando foi o ápice do corona aqui na Espanha, que tivemos uma situação muito crítica, foi encontrado muitas residências de idosos abandonadas, sabendo que tinha muitos que não conseguiam se manter, eles não tinham acesso à sua medicação, não conseguiam fazer sua higiene pessoal adequada, já encontraram
mortos dentro dos quartos, ou seja, parece ser que nesse momento o que não nos dá um prazer imediato pode ser desvalorizado, despreciado e como Descartado. se a vida não tivesse muito valor. Uma mulher que é um objeto de desejo, de gozo, quando ela não me fornece o que eu quero, eu posso eliminar. Uma criança eu posso maltratar, um idoso eu posso abandonar. Então, isso tem a ver também com o que nós estamos esperando como sujeitos mais para frente. Como que essa sociedade está se construindo, quais são os valores ali. Eu tenho um Instagram de psicanálise que se chama Sigmund Freud Explica, e eu postei hoje um videozinho, um post, que fala sobre a responsabilidade, né, dos pais. E teve uma pessoa que me disse o seguinte, fala sobre a beleza. Na verdade, ela fala assim, somos todos bonitos, né? E no meio dos comentários surge a discussão da responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de educar aquela criança para ter uma autoestima saudável, para ter um caráter que tenha ética, que tenha moral? E aí vem uma seguidora e diz assim, isso é função da escola. E Eu vi. me assusta um pouco ler isso. E a discussão continuou. Ou seja, tomou um formato grande. Eu digo, não, gente. Da escola, A não. escola vai ensinar matemática, vai ensinar português. Eu acho maravilhoso que a escola ensine valores humanos, mas a base, nós temos que ter uma responsabilidade. Se eu pago pelo meu desejo de estar em uma relação violenta, opto por isso, eu tenho que ter responsabilidade sobre os efeitos disso na vida dos meus filhos, na vida dos idosos que convivem nesse ambiente. Sair um pouco dessa posição infantilizada, até de vítima, como se isso surgisse do nada e fosse se instaurar ali para sempre, como se estivéssemos presas naquilo. Tem, sim, dificuldades enormes de sair. E toda transformação, ela atravessa por renúncia. Tenho que renunciar daquele amor, daquela pessoa, atravessa por dor. É uma transformadora, ou seja, ela vai passar pela dor para se transformar. Mas nós temos que ser responsável pela educação dos nossos filhos também. Amar, acolher, educar. E decidir se ficarmos naquela relação, fazer dela o mais saudável possível. Explicar para as crianças, você está vendo isso que está acontecendo aqui? Não é saudável, isso é agressivo, isso machuca, isso é entre eu e o papai, não tem nada a ver com você, isso é entre adultos, em uma relação de casal. Você não é culpado do que está acontecendo, porque às vezes as crianças se sentem culpadas, os idosos se sentem frustrados porque querem ajudar e não conseguem. Até a outra live que a gente fez, a outra conversa que a gente conseguiu desenvolver, eu falei sobre adultos, filhos adultos, que me trazem esse problema. Como eu posso ajudar minha mãe? Né? Essa preocupação, essa sensação de não conseguir ajudar de nenhuma forma, deixa marcas muito profundas também. Então, é E importante responsabilização, né? Teve até se uma moça que responsabilizar, falou, né? se responsabilizar seja pelo bom, seja pelo ruim. Olha, eu decidi ficar, eu gosto, eu amo, mas isso tem a ver com nós dois. Isso não tem a ver com vocês. Protejam os filhos, protejam o ambiente familiar o máximo que é possível. É verdade. Eu lembro que teve até uma moça que ela contou da mãe dela, ela dizia, ela até usou uma expressão, ela disse que era como se fosse ela esperava como se fosse uma bomba relógio, que ela esperava que em algum momento ia explodir. E é interessante, eu não sei nem se essa seria a palavra correta, mas enfim, que ela disse que o pai dela fazia, né, agredia a mãe dela e ela sofria violência e depois quando ela encontrou se separou do pai, encontrou um novo parceiro, o perfil dele era exatamente o mesmo, de agressor e extremamente violento. E aí a gente volta naquilo que você havia dito anteriormente, que é uma repetição de comportamento, porque isso vai muito além daquilo que a gente consegue ver.
E eu sempre uso, eu parto sempre do meu pressuposto aqui, do que eu posso fazer. E eu sempre digo assim, meu papel não é o de julgar, o meu papel é de auxiliar, porque me incomoda um pensamento, Laís, que nós temos aqui, eu posso afirmar que daqui da minha região é um pensamento quase que está lá dentro do nosso inconsciente, sabe? É muito patriarcal aqui ainda, né? Como eu disse anteriormente, eu sou aqui do Mato Grosso, eu moro no interior do Mato Grosso, eu moro em Sinop. É uma cidade relativamente boa de se viver, enfim, mas a gente percebe que existe essa opressão patriarcal. E eu enxergo assim, eu tenho visto notícias aqui do meu estado, aqui na minha região, muito assim, no sentido de que a agressão e a própria violência, ela não vem apenas, e é uma coisa que a gente precisa desconstruir. Gente, quem está aqui nós precisamos desconstruir. É um trabalho que eu também tenho que fazer, e estou fazendo. De desconstruir aquela ideia de que fala que a violência intrafamiliar, para não ficar só no âmbito da violência doméstica, porque nós não estamos falando só da violência que a mulher sofre, né? Eu já penso naquela pessoa periférica, que anda a pé, que não tem um carro, que não tem uma profissão, que não sabe escrever, que é o cara bêbado que fica lá no bar o dia inteiro. E não, o meu vizinho aqui, Deus ajude que não, mas ele pode ser um agressor. Eu posso estar sofrendo agressão aqui dentro da minha casa, entendeu? Isso pode acontecer em qualquer classe. Eu percebi que agora há pouco teve uma colega aqui que não sei se ela está aqui ainda, mas ela mandou uma pergunta dizendo se existem, quais são os percentuais de violência doméstica por classe econômica. Eu acho que esses dados não existem. Eu procurei e eu não encontrei dados que diferenciem. Por quê? Porque, gente, não vai ser a classe social que vai determinar esse tipo de coisa. Né? Não é a classe social, vão ser outras questões que eu acho que a Laís pode até explicar muito melhor, porque tem conhecimento, né? Você trabalha com as questões psicológicas, né? De psicanalista, e são outros os fatores. O social, eu acho que não é um fator, a gente precisa desmistificar. Classe social, financeira, dinheiro, não vai determinar se a pessoa é violenta, agressiva, se ela é grosseira ou não. Eu já morei com uma menina que estuda nas mesmas escolas que eu, nós fomos criadas como amigas, nós fomos para o Paraná estudar, e nós morávamos juntas lá. O namorado dela agredia ela dentro da minha casa, sabe? E depois ela casou com essa criatura, ele agredia ela e o filho. E nós fomos... E eu não moro lá na periferia, eu moro aqui, eu sou de classe média. Eu lembro até que teve um dia, por isso que eu falo que eu sou meio... Isso aí eu não posso fazer mesmo. Teve um dia que eu cheguei em casa e ele já tinha batido nela uma vez, ele estava levantando para dar outra pancada nela, e eu entrei no meio. Só que, assim, geralmente esse tipo de gente, eles não agridem quem encara eles, né? Eles são covardes. E aí eu entrei na frente e fui pra cima dele. Gente, ele lutava MMA, o juízo. Não tinha juízo nenhum. Fui pra cima dele, ele não me encarou. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem que tirar da cabeça que são só as pessoas que estão lá na favela, vamos colocar assim, que são capazes de fazer isso. E não é. Aí eu queria que você... Estava acompanhando aqui a Renata, que é a minha colega no grupo de estudos, no GEPA, de estudo de psicanálise. Renata, um beijo. A gente sabe como ela entrou. Estamos estudando isso desde a própria estruturação de todo o ser humano, né? E ali se fala muito da função materna, da função paterna, de como ela é acolhida, de como ela é respeitada, de como o amor é ensinado, de como o respeito, a ética, todas essas coisas, elas não é alguma coisa que vem simplesmente por você ir para a escola, ou porque quando isso não é feita a contenção em casa, você vai procurando na escola, você vai procurando na sociedade, você vai procurando no grande pai, que é o Estado, se pode procurar no Pai Severo, que é a polícia. Uma contenção. Alguém, por favor, olha para mim, alguém me contenha, de certa maneira, não é? Pote, eu estou vendo que você está aqui acompanhando. Que ótimo, fico muito feliz. Quando nós falamos, nada que é humano nos é alheio. Exatamente. Isso pode estar em todos nós, está em todos nós.
Agora, como nós vamos organizar esses sentimentos, o quanto vamos aceitar que isso nos aconteça, o quanto vamos, né, agredir o outro ser humano, é uma questão de consciência, de controle, de educação. Se não consegue sair de uma relação, a agressividade e a afetividade é do humano. Nós não damos conta disso, procura ajuda. Se a pessoa que agride não dá conta disso, procure ajuda. Na Espanha está sendo muito interessante o resultado dos grupos terapêuticos dos homens que cometem alguma agressão contra suas companheiras, que diminuiu quase 80% o número de reincidência dos homens que estão passando por esses grupos. Porque tem a ver também com a construção social do que é um ser homem, do que é ser uma mulher. Nós atravessamos por isso culturalmente. A música que nós escutamos, os filmes que nós vemos, a novela, as notícias que nos passam todos os dias, né? Daquela estrutura forte do homem, da questão da responsabilização que a mulher tem, que aquele relacionamento funcione. E quando não funciona, vem uma frustração. A Maria Homem deu uma entrevista muito importante esses tempos, que ela fala o seguinte: que a sociedade é fóbica do real, ou seja, não se pode envelhecer, não se pode ser triste, não se pode sofrer. E isso nos leva a criar um mundo de fantasias onde aquela relação tem que ser perfeita, onde, quem sabe, eu me sacrifico numa situação de violência para que meus filhos convivam com o pai e com a mãe. Onde eu não quero abrir mão dos meus sonhos, porque eu sonhei que essa relação ia ser excepcional, que é um dos requisitos para a minha felicidade, um relacionamento, um casamento feliz, um filho, 2 filhos, ou que lá está na moda, os meus estudos, etc. Então, tem esse checklist, e ele é severo, tanto para a mulher quanto para o homem. Isso tem a ver com a nossa estrutura do superego, que ela diz. Você tem que fazer, né? E a partir do momento que a gente não faz, nos sentimos culpados. Estamos abandonando a instituição familiar. Isso cria uma culpa grande. Procure ajuda, é importante. Mas não aquela ajuda que ela chama, Maria Homem chama de massagem egóica, que é você é forte, você dá conta de tudo, você primeiro tem que se amar, ame-se a você sozinha. Não é da estrutura do ser humano, isso é mentiroso, porque pode levar a uma nova frustração. Uma nova frustração no momento que eu digo, eu não consigo fazer isso, gente, eu não sou tão forte, eu não consigo me amar sozinha, mesmo porque o nosso desejo sempre passa pelo desejo do outro. Sempre, o nosso desejo é o desejo do outro. Esse olhar que acolhe, que até o próprio vínculo reconheceu o que é um vínculo saudável, nós que trabalhamos muito com a psicanálise, sabemos que às vezes as pessoas chegam desejando comprar um novo passado. Isso não é possível, se pode fazer uma constituição para que algo aconteça no futuro. Mas vem outra demanda também, que é o me dê receitas mágicas, como é que eu posso fazer para mudar esse relacionamento. Não existe receita mágica para mudar aquele relacionamento. Você pode mudar o seu jeito de se relacionar. Aquilo que você aceita, como que você aceita, qual é o contorno que te faz feliz ou não, reconhecer isso, reconhecer um vínculo saudável. A partir do momento que você senta com alguém, a pessoa te escuta, não faz um julgamento, não te agride e você começa a pensar, poxa, eu gostaria de ter um relacionamento assim, onde eu me sentisse acolhida, me sentisse respeitada, né? Esse ambiente saudável de reconstrução do sujeito, porque às vezes o sujeito foi construído e tem que se reconstruir, mas às vezes faltaram elementos muito básicos lá do início e que nós estamos falando de uma construção do sujeito. Outra coisa muito importante que você fala, Dani, da classe social, é que nem sempre faltam recursos econômicos. Para algumas pessoas faltam recursos econômicos. Procure ajuda, sua família, tanto para os recursos econômicos quanto para o recurso, por exemplo, você pede uma medida de afastamento do lar. Não vai ter um policial na frente da sua porta para garantir que o agressor não retorne.
O juiz pode garantir, ou agora a polícia provisoriamente até pode dar, o delegado, ou faltando o delegado, um policial, um afastamento do lar, que ele seja proibido. Mas para isso você precisa contar com o seu entorno, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus pais, com seus filhos, se eles forem maiores. Nós temos que perder esse filtro de pudor de pedir ajuda. Todos nós precisamos das outras pessoas, todos nós precisamos de alguém, todos nós precisamos, né? Por isso que estamos convivendo numa sociedade. E que, se for para conviver, que sejam com bons vínculos. A questão da dependência econômica tem outras vertentes também, que é quando, dentro de uma relação de casal, se rompe o acordo entre os dois de, por exemplo, o homem ficou responsável num contrato verbal, numa conversa de casal, que ele se encarregaria de administrar a parte financeira da família. De repente se monta uma situação de violência, que a mulher e os filhos se veem limitados, o acesso limitado aos recursos dessa família toda. Né? Isso é uma violência contra a mulher, violência patrimonial. Ela pode ser denunciada, isso pode ser levado em juízo também, porque ela acontece muito, né? Criando mecanismos que nos deixem dependentes, né? Para que se mantenham naquela posição de objeto, a gente chama em psicanálise de objeto de gozo, né? Que estão ali para satisfazer os outros. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma fala do psicanalista, que se chama Renato Dias Martino. Recomendo o material dele. É meu professor em grupo de pesquisa também, em grupo de discussão e estudo de psicanálise, e que ele coloca como essencial nessa transformação de desejo, de mudança, de buscar outra relação, de buscar sair de uma relação, o desapego, né? E para que seja possível nos desapegar, é essencial tolerar a frustração, porque às vezes existe um grande apego a essa relação violenta, mas não só essa relação violenta, toda a nossa fantasia ao redor dessa relação violenta, né? Até de ter uma estrutura econômica sólida, no caso dessa classe social que nós estamos falando, de fazer com que aquilo vá funcionar, eu posso transformar essa relação, eu posso transformar essa pessoa, e quando isso não acontece, vem aquela pergunta, né? Onde é que eu falhei? Eu deveria ter tolerado mais, eu deveria ter me calado mais. E aí nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida, como diz o Dr. Renato, como seria a nossa vida sem aquilo que nós temos como tão importante, sem aquilo que nós nos apegamos, que o Freud chamava de quebra do narcisismo, que é quando acontece, eu queria tanto isso, mas nós não podemos ser responsáveis pelo que o outro faz, nós não temos controle sobre as ações de outra pessoa envolvida, né? Ela não vai nos dar o que nós desejamos, ela vai dar o que ela é, o que ela pode, o que ela deseja, né? Então, o começo da transformação é ver isso sobre outro ponto de vista. Como seria a minha vida sem essa pessoa? Vou fazer esse exercício. Como poderia ser? Né? E ele pontualiza muito no trabalho dele, que que se vê muito na clínica isso de conseguir transformar a outra pessoa em outra pessoa, que é a pessoa dos nossos sonhos e das nossas fantasias. Eu já escutei muito isso também, né? Diz, agora o meu marido e o meu namorado, minha esposa, a minha namorada, vai fazer terapia, então as coisas vão melhorar. E o que acontece é que ela vai procurar uma ajuda para ela se sentir melhor, para ela ser mais feliz, não para se transformar na pessoa dos nossos sonhos, na pessoa que nós criamos numa fantasia, que nós idealizamos, não é? E aí ele traz um texto que é muito interessante, eu vou publicar a fala dele depois, porque ela é importante para saber da estrutura do ser humano, que é o tigre faminto numa jaula em formato de U. Que o tigre está faminto e ele está dentro de uma jaula de U, que essa porta aqui está fechada e essa porta aqui está aberta. E se coloca
um pedaço de carne na frente da porta que está fechada. E ele está com tanta fome que ele fica desesperado tentando pegar a comida na porta fechada, sendo que se fizesse a volta, encontraria outro caminho para conseguir se nutrir. Ou seja, pensar em alternativas diferentes, que não seja só eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? E permanecer naquele sofrimento, naquela desnutrição emocional. Porque o próprio mecanismo da paixão é pegar muito da nossa energia vital, o que a gente chama de libido, e entregar para outra pessoa. E quando isso tem um retorno muito empobrecido, o meu eu fica empobrecido, eu fico empobrecida como energia, se instaura um vazio, uma angústia, uma ansiedade. É difícil trabalhar esses sentimentos. Então, é essencial isso de, se nós vamos fazer uma transformação, se algo vai ser transformador, essa dor, ela vai ser atravessada, né? Mas vamos ver o caminho pela outra alça do... Vão ter caminhos alternativos para sair daquela situação, né? Para buscar algo mais nutritivo, mais saudável. Quando você fala, Laís, anteriormente você falou da questão se agora aquela fala de agora meu companheiro, minha companheira, meu namorado, minha namorada, enfim, vai procurar ajuda, vai começar a fazer terapia, agora meu relacionamento vai melhorar. É aquela situação de que nós espelhamos muito a nossa felicidade no terceiro, a gente entrega para o outro. Dá uma, não sei se vai dar tempo, né? Porque faltam 7 minutos para acabar, mas dá uma, assim, destrincha um pouco mais, assim, no sentido de o que essa fala pode representar, quais são as vertentes, do que ela pode representar. Porque eu tenho a sensação, quando você estava falando anteriormente, o que vinha à minha mente era a palavra exatamente frustração. Que, assim, às vezes a gente se coloca numa posição e se coloca em relacionamentos que estão horríveis de acordo com aquilo que a gente quer e busca, mas por não se sentir frustrado em relação ao meu checklist, eu continuo ali. E eu já ouvi muito isso, de que meu namorado, minha namorada vai fazer terapia e agora minha vida vai ser outra. Também é uma questão muito importante aí, Dani, e eu volto para a responsabilização. Uhum. Quem trabalha com clínica infantil percebe muito isso, de depositar na criança. Então, quando tem um problema familiar e a criança é o sintoma dos pais, ela leva isso no corpo de uma maneira muito vívida e ela chega para ser tratada e o profissional de saúde mental percebe que aquela criança, na verdade, está saudável. São os vínculos que não estão saudáveis. Então, se chama o pai e a mãe para conversar, para ver da possibilidade de eles começarem a fazer um tratamento, e eles retiram a criança do tratamento. Uhum. Ninguém gosta de assumir a sua parte mais pesada, ou que seja mais agressiva, ou mais invejosa, né? Aquela velha história, todo mundo me inveja, mas eu não invejo ninguém. E se projeta isso na outra pessoa. Só o outro tem problema, só o outro é violento, e eu estou aqui esperando ele se transformar nesse meu objeto de desejo perfeito, e enquanto isso eu fico isento da responsabilidade. E se ele não melhora, a culpa vai ser dele, percebe? Eu aguento o quê? Eu aguento a frustração. E às vezes a gente tem a impressão que entrar mais profundamente nesse problema é amparador, porque tem a sensação familiar. Nós estamos falando de família. Antes assim, de repente eu me aproximo, eu vou ceder, eu vou ficar aqui aconchegado, e isso vai me dar uma maior proteção. E, na verdade, aumenta ainda mais o nosso desamparo, né? Nos cavando nosso próprio poço de angústia. Isso pode nos sobrecarregar de angústia e não deixar com que tenhamos energia de reagir, né? Nem na nossa vida, nem quanto à vida dos nossos filhos ou das vidas das pessoas que nós somos responsáveis lá dentro desse lar, desse ambiente. Nem sempre, a gente não pode confundir paz com... Eu falo que pacífico não é o passivo, né? Não é a falta de barulho, eu vou colocar de uma forma bem
bem assim, bem clara, não é a falta de barulho que quer dizer, não é porque ali não tem barulho, que não tem som, que não se tem nada, que se tem paz. Isso não tem nada a ver, né? Porque a gente confunde, eu vou ficar aqui, eu não vou me manifestar, eu não vou falar nada, vou deixar passar, mas não passa, fica ali. Em algum lugar vai ficar. Então, se você não busca ajuda de alguma forma, aquilo não vai se resolver. Eu trago a minha experiência aqui dentro da minha casa. Eu sou muito da DR, né? Gosto muito de conversar. Eu acho que é o diálogo que vai levando a gente ao crescimento, que une as pessoas. Eu penso sempre que o diálogo é quase que a solução de todos os problemas, ou quase todos, porque Isso é né? possível, né, Dani? Quando tem Exato, uma quando é pessoa que recebe possível. aquela mensagem que consiga processar. Porque dentro Exato. de uma relação de violência, você tenta conversar e ela vai resultar em mais briga e mais agressão, não É é? verdade, E é verdade. eu tenho muito medo da terapia de casal, onde as pessoas chegam lá, levam um monte de problemas, um atira no colo do outro, todas as mágoas, e depois se sai de lá e faz o que com isso em casa, né? É uma bomba Uhum. relógio, eu digo, porque nem sempre aquela pessoa está preparada para escutar. Às vezes é Exato. necessário estar sozinha nesse processo de conhecimento e de reconhecimento daquilo que deseja e daquilo que tolera e daquilo que pode abrir mão. E se não pode, se não tem recurso, busca ajuda para ter recurso, seja ele policial, jurídico, da sociedade ali, do ambiente onde ela convive, seja terapêutico, alguma coisa. É. Eu, quando fui fazer terapia, eu faço terapia há 2 anos e alguma coisa, já quase 3. Agora, em setembro, vamos fazer 3 anos. Todo mundo dizia, eu estava tendo problema em casa, e aí falavam, faz terapia de casal. Eu falei, gente, se 2 doentes se juntar, não vai dar certo. A gente precisa tratar separado, né? E dizia eu, no meu caso era terapêutico mesmo. E aí, eu dizia assim, não tem como fazer terapia. Assim, me desculpem os colegas, não, é uma opinião minha, dentro da minha realidade, quero dizer isso, mas eu não acredito em terapia de casal se você pega de parte de pronto para terapia de casal. Depois de 2 anos de terapia, esse ano que nós começamos a fazer terapia de casal, porque a gente precisava ajustar algumas coisas, sabe? Mas depois de 2 anos de tratamento, cada um tratando suas questões e suas dores. Laís, falta 1 minuto e 10, eu vou parar de falar para deixar você terminar. Eu agradeço, tá, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, muito. Vamos ter outros momentos, porque foi muita coisa e a gente não, eu tenho certeza, não conseguiu falar tudo. Vamos fazer outros. Muito obrigada, gratidão a todos que estiveram com a gente, viu? O tempo foi super curto, eu achei que passa muito rápido aqui, né? E como é muita coisa, a gente acaba não vê que o tempo passa. Eu só comecei a ver agora que o Instagram começou a contar. Então, muito obrigada, tá? Eu quero que você fale suas últimas palavras dessa live, porque daqui a pouco cai. O que eu gostaria de falar é obrigada pela sua parceria, pela sua companhia aqui, a todas as pessoas que estão aqui, e dizer que todas as mãos não bastam para esse tipo de tema. Vamos ser mais acolhedores. Se tem alguém sofrendo e você vê isso, acolha, sem julgar, escute, converse, aceite que a outra pessoa está falando de uma maneira empática, vamos trabalhar a empatia, seja da criança, seja da mulher, seja do idoso, seja do homem